O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e aos anciãos do povo: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Basta uma gota do teu sangue, cantemos. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Nas tuas santas chagas vem a vitória. Filhos queridos, uma gota do Senhor, do sangue de Jesus, e a humanidade é curada. Nós estamos no Domingo Nacional da Bíblia. Mundial, os Papa Francisco estabeleceu no começo do ano. Mas nós celebramos neste mês de setembro a palavra de Deus. Querido povo de Deus, mas nós como obra evangelizar, e se você está acompanhando essa missa, no mínimo 16 anos, 17 anos que eu estou com essa missa, misericórdia. E é por quê? Se não efetivamente, porque efetivamente é quem disse: não, eu acredito nessa obra de evangelização, eu vou colaborar. Mas quantos afetivamente acompanham com essa missa, os programas de rádio? E quis Deus, vontade dele, que há 5 anos atrás, quando completávamos 10 anos da obra evangelizar, esse ano iremos completar, dia 1º de outubro, 15 anos, nos confiar a devoção das Santas Chagas. E foi isso, meus irmãos, foi a iniciativa de Deus, vontade de Deus, e nós estamos na 5ª festa, é ainda começando, mas os frutos, os testemunhos, hoje mesmo eu quero ler um testemunho, porque é impressionante. Se não fosse a pandemia, caravanas estariam aqui durante toda a semana, porque a semana inteira nós estamos nessa 5ª festa, e hoje é o grande dia. Por isso, você que está acompanhando, apresente a sua intenção, que se coloque nessas santas chagas de Jesus e acredite
que dela vem a misericórdia, das chagas de Jesus vem o seu sangue redentor, das chagas de Jesus vem a cura, das chagas de Jesus vem a libertação. Basta uma gota do teu sangue, do teu sangue, e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue, e eu serei libertado. Nas tuas santas chagas vem a vitória. Filhos, ainda nesse introito, meu coração exulta de alegria, tanto que as missas seguem às 9, depois às 11, aqui no santuário, distribuição de Eucaristia. À tarde eu estarei pregando, mas os frutos são imensos, e acredite, quase 6.000 capelinhas no Brasil e no mundo. Já passou de 6.000 no Brasil e no mundo, capelinhas das Santas Chagas que percorrem casas, condomínios, e tem dado muitos frutos de evangelização. Lembrando, no terço das Santas Chagas, na oração das Santas Chagas, milagres e prodígios. Por isso nós estamos em festa, uma festa no meio da pandemia, mas é assim, a gente não pode deixar a tristeza e as circunstâncias nos abater. Mas o evangelho de hoje, não é que eu não vou dizer, é que eu tinha que partilhar com você essa minha alegria de estar celebrando as Santas Chagas. Filhos, o evangelho, ele começou, na verdade, são 3 domingos falando de vinha. Você não se deu conta não? Domingo passado, vinha, de manhã ao meio-dia, à tarde. Hoje de novo a vinha, semana que vem de novo vinha. Mas hoje tem uma particularidade. Para quem Jesus, por favor, meu filho, pega teu celular, agora você pode, mas não vai passar o WhatsApp não, para ver a liturgia diária, que olha, foi uma luta nesse mês de setembro. Eu consegui que a equipe, e os custos não são poucos, colocasse no aplicativo a liturgia diária. Então você pode, vai lá, Associação Evangélica, é gratuito, por isso que eu posso falar, e veja lá a liturgia. Começa, para quem que o Senhor conta essa parábola? De novo ele se vale do artifício da parábola, ele fala por uma classe, e o Evangelho nos fala muito claro: sacerdotes e anciãos do povo, portanto, judeus. Ele está falando para a classe dos judeus, para a herança de Israel, aqueles que receberam de Abraão, de Moisés, dos profetas, toda a lei. E ele conta uma parábola, escuta bem. Jesus apresenta um fato. Um pai tinha 2 filhos, e ele queria que trabalhasse na vinha. Ele chega para o primeiro e diz assim: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: eu não quero, não vou. Mas depois mudou de opinião e foi. O segundo filho: filho, vai trabalhar na vinha hoje. Beleza, pai, tô lá. Depois ele não foi. Quem são esses 2 filhos? Primeiro, por favor, preste atenção. Nós temos que ver no contexto. Esses 2 filhos, falando do povo de Israel, ele está falando para quem? Sacerdotes e anciãos. Arrisca, quem são os sacerdotes e os anciãos? O primeiro ou o segundo? O filho que disse: sim, eu vou, e depois não foi. São esses. E veja que os sacerdotes caíram. Jesus armou um argumento e eles caíram no argumento. Como eles são os primeiros? Porque não foram eles que por Abraão disseram sim a Deus? Não foram eles que pela aliança disseram: nós te seguiremos, Senhor, nós seremos o teu povo e serás o nosso Deus? Você lembra que num livro do Antigo Testamento dizia: eu tirei meu primogênito do Egito? O povo de Israel. Portanto,
O primogênito do Egito é o povo de Israel, aquele que o pai pediu: vai trabalhar na minha vida, eu vou. Mas depois não foi. Esse é o primeiro filho. Nessa altura, eles já começaram a entender. E os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os anciãos começaram a ficar irritadíssimos. Quem são o segundo? Quem é o segundo filho? Jesus deixa claro: são aqueles que foram até João, aqueles que num primeiro momento não escutaram a Deus. Eram judeus que se prostituíram, os judeus que se tornaram publicanos, os judeus que abandonaram a fé, os judeus que se desviaram do caminho, que disseram não. Mas quando João anunciou, eles voltaram. É claro, na hora você vai dizer: tá, mas e nós? Então nós somos o quê? O segundo? Não. Agora temos que interpretar do contexto da igreja. Quem são os primeiros? Aqueles que logo no início, pelo batismo, dizem sim. Aqueles que logo no início aceitam Jesus. Somos nós. Mas o sim do nosso batismo não é diário. O nosso sim não é contínuo. O nosso comprometimento com Cristo não é permanente. Então dizemos: sim, eu sou cristão, eu sou católico, mas não quer trabalhar na vinha. Quem são aqueles, o segundo filho? Hoje, calme, eu preciso voltar na primeira leitura para responder. A primeira leitura é do profeta Ezequiel. Onde está Ezequiel? Ezequiel está na Babilônia. Está no meio de um povo que Jerusalém foi destruída, e o povo foi levado como escravo, e eles chegaram lá e começaram: Deus errou. Está aqui, ó. Se você olhar, olha ali na tua leitura, no teu aplicativo, a conduta de Deus não foi correta. Como que Deus, nós, o seu povo escolhido, acabamos aqui nas mãos de um pagão, de Nabucodonosor, escravizado de novo? Deus nos esqueceu. Ué, olha a pandemia, é a mesma situação. Deus abandonou seu povo. Como Deus permitiu que a pandemia viesse? Ah, é? Pensa na fome. Como que Deus aceita pessoas passando fome? Deus está errado na sua conduta. Deus manda Ezequiel dizer: sou eu, Deus, que estou errado? Ou a conduta de vocês está errada? Mas veja, Ezequiel vai além. Se vocês estão aqui, não culpem que vocês estão aqui por causa do erro de vossos pais. Vocês estão aqui porque vocês também erraram. Vocês estão aqui porque também abandonaram a Deus. Porque do contrário, nós poderíamos ficar com aquela imagem equivocada. Bom, mas eu bebo, culpa da minha família. Eu roubo, porque a circunstância faz o ladrão. Eu sou desonesto, eu levo uma vida perdida, porque eu tenho meus problemas, eu tenho meus traumas, eu tenho os meus motivos. Já no Antigo Testamento, Ezequiel, se você ler, Deus disse: não. O justo se converter, veja ali, ó, quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a sua própria vida. Mas tem dois caminhos: se o justo parar de fazer o bem e errar, ele morre. Então, meus irmãos, nós não pagamos o pecado de nossos pais. Nós somos agentes, sujeito da nossa própria história. Se você soubesse a mudança conceitual que tem nesse texto. Mas aqui Deus já diz: se alguém se arrepende, tem a vida.
volto ao Evangelho. Quem é o segundo filho hoje? Como que nosso Senhor vai dizer? Como que nosso Senhor vai dizer no Evangelho? Os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Claro, meu filho. Aqui você tem que entender que ele falou: as prostitutas, os cobradores de impostos, os que cometeram o mal, foram a João e se arrependeram. Não quer dizer que uma prostituta no seu pecado, continuando até o fim da vida, no seu pecado, Jesus está dizendo que vai estar no céu. Ele não disse isso. Ele não disse que uma pessoa que rouba, que tem uma vida desregrada, sexual, uma pessoa que tem uma vida desregrada na corrupção, estará no céu. Ele não disse isso, mas ele disse que aqueles, é o profeta, é o Antigo Testamento se realizando em Jesus. Ele dizendo que mesmo a prostituta, ele fez isso, ele perdoou. Mesmo um cobrador de impostos, Levi, Mateus, se mudar de vida, o Senhor perdoa. E estes são os filhos que disseram não e depois disseram sim. Também vale isso para nós. Lembra que eu falei que na linguagem atual são aqueles que no batismo dizem sim, que no começo querem tudo, mas depois abandonam a fé, abandonam os sacramentos, abandona a igreja, abandona a caridade, abandona o comprometimento, não abandona a palavra de Deus. É aquele que disse sim e depois diz não, porque o batismo, e aqui é um apelo a todos os cristãos batizados, todos os dias dizer um sim, sim Senhor. Por isso que no ato penitencial eu disse que não basta, e eu não gostaria que a gente pensasse: eu quero ser o primeiro filho, eu quero ser o segundo. Não, nós deveríamos querer ser o terceiro, mas não está na Bíblia. Aquele que diz sim pelo batismo, e na vida, na palavra, no testemunho, todos os dias diz sim. Se domingo passado Jesus destrói qualquer salvação por mérito, aqui Ele estabelece um comprometimento com o trabalhar na vinha. E veja, eu te pergunto: quem somos nós? Alguém que dá boca para fora toda hora, glória a Deus, e fica lá. Alguém que toda hora, a cada instante, fica dizendo Senhor, Senhor. Jesus disse: só Senhor, Senhor não entra no céu. Jesus deu uma paulada semana passada e deu 2 hoje, e domingo que vem vai dar 3. É impressionante. Nosso Senhor, Ele vai destruindo tudo. Aí vem a segunda leitura. A segunda leitura, que é a comunidade pupila dos olhos de Paulo. Eu já falei isso semana passada. Filipenses. Paulo tinha um carinho por Filipos, pela comunidade. E é uma das comunidades que ele escreve mais delicadamente, mas lá está tendo um problema. Qual o problema da segunda leitura? Começaram a fazer distinção, pessoas se impor por autoridade, pessoas começaram a se impor, e Paulo diz: não, nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo, não fazermos por nós, mas por Cristo. Não é essa a missão do cristão? Não é esse o filho que deveríamos ser, dizendo sim na nossa vida, sim pela nossa pertença à igreja, sim na nossa comunidade? Não é esse a comunidade que Paulo corrige e está nos corrigindo?